Agora, pessoal, aqui no nosso estúdio nós temos o Dr. Antônio Spreuser, que hoje, bom dia, que é tão bom te ter de volta esse ano aqui. Igualmente, viu? É um prazer. Ele vai falar hoje sobre as doenças oportunistas, aquelas que acontecem nas épocas de muito frio ou calor extremo, como a gente está vivendo agora. Qual é a primeira, doutor? A primeira que eu vou falar, Ana, é o rotavírus. E o rotavírus é um vírus, como o próprio nome fala, que ele adora quando o nosso organismo cai a resistência. Por exemplo, no verão, no inverno, quando você fica com a sua defesa do corpo muito baixa, olha o que acontece. Na nossa mão, parece que não tem nada, né? Não tem bactéria, não tem vírus, mas se a gente coloca uma lupa, olha o que acontece. A gente pode identificar uma série de agentes infecciosos. E o rotavírus, por incrível que pareça, ele mata por ano quase 500 mil crianças por ano, com diarreia, vômito. 2 milhões de crianças ficam internadas em hospitais. Então, é um vírus que a gente tem que tomar cuidado. Até os 5 anos de idade, todas as crianças já entraram em contato com o rotavírus. E o que ele causa no nosso corpo? Quais são os principais sintomas? Vômito, diarreia aguda, violenta, é uma diarreia violenta, febre alta e mal-estar. Com esses sintomas todos, com tanta água que o nenê e que a criança perde, ele desidrata, cai a pressão, pode entrar em choque e morrer. Isso é muito perigoso. Então, por isso que a gente tem atrás de você, Ana, o que a gente tem que fazer? Qualquer sinal de alerta, os pais têm que hidratar a criança. Uma dica fácil é o soro caseiro. Como é que é o soro caseiro? Pega 200 ml de água filtrada, fervida, põe uma colherzinha de sal, uma colher de açúcar, mexe e toma. Esse é o soro caseiro. Várias vezes ao dia. Outra coisa, água de coco. Isotônicos. E sempre lembra que a vacina para o rotavírus pertence ao calendário nacional de imunização. No Brasil, nós temos 2 tipos de vacina por gotinha. A vacina que o SUS tem, a rede pública, que é uma vacina monovalente, ela só pega um tipo de rotavírus. Certo. Nós temos 7 tipos de rotavírus, mas só 3 que atacam o homem. E tem a vacina da rede privada, da rede que você tem que pagar, que é a vacina pentavalente, pega 5 tipos do vírus que pega quase todos, protege mais. Agora, o rotavírus é exclusivo das crianças ou os adultos também, Os doutor? adultos podem pegar o rotavírus. Uma vez que você pega o rotavírus, você fica imune àquele tipo de rotavírus. Mas você pode pegar Mas os outros. você pode pegar os outros, principalmente na terceira idade, quando você está mais fragilizado, quando você tem um diabetes, quando você tem uma doença crônica, você pode pegar um outro tipo de rotavírus e ter esses quadros de diarreia. Ô, doutor, então quando a pessoa vai ao médico, geralmente o diagnóstico diz é virose, né? É uma Sempre virose. Boa que sua pode pergunta. ser o Boa sua rotavírus. pergunta. Como que a gente faz o diagnóstico do rotavírus? Tem hoje um exame de fezes que a gente identifica o rotavírus. Então a gente fala, esse exame sai rápido no laboratório. A gente fala, tem rotavírus. Então o que a gente faz? Hidrata, toma cuidado e não tem um remédio, não tem, porque o vírus é vírus, não tem como dar um antiviral para essa paciente. Quanto tempo demora a passar o efeito do rotavírus no nosso corpo? 7 a 10 dias. De 7 a 10 Quer dias? dizer, você pode ficar doente de 7 a 10 dias, mas os 3 primeiros dias são muito importantes e a dona de casa e vocês pais podem dar isso para os seus filhos, mas sempre leva o pediatra ao pronto-socorro porque é importante. Doutor, quem tem o rotavírus, quais são os cuidados que uma pessoa que tem a doença, que tem esse vírus, precisa ter para não contaminar outros? Boa pergunta. Vamos lá. Você me ajuda, Ana? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, olha só, a primeira coisa é lavar sempre as mãos. Quem tem rotavírus ou quem está num lugar, por exemplo, com muita chuva, muita água na praia agora, muito calor, mar, lava sempre as mãos com água e sabão. Qualquer atividade que fez, vai lá, lava a mão, já está fazendo um bom negócio. Esse rotavírus fica nas fezes. Então, muitas vezes você vai se limpar ou pega a mão, o nenezinho, a criança, sempre está com a mão no bumbum, né? Tira a mão do bumbum, põe na boca, pega o vírus. Então, lavar sempre as mãos das crianças com água e sabão. A segunda dica. Vamos lá. Beber somente água tratada, água filtrada. Se você não tem água tratada na sua casa, ferva a água. Pelo menos você está tomando uma água pura, sem vírus. Terceira dica é evitar parar de dar leite precocemente para o nenê. A gente sabe que os 3 primeiros meses são fundamentais. A mãe passa todos os anticorpos para o nenê, inclusive anticorpos para o rotavírus. A amamentação para uma criança é
Extremamente. Fundamental. Faça isso. Quarta dica, Aninha. Vamos lá. Esterilizar as mamadeiras e chupetas com água fervendo. Depois pode, aí não tem problema, porque a contaminação, ele adora água, esse vírus. E água fervendo não vai estragar a chupeta, não vai estragar a mamadeira. Tem que se fazer toda vez que se usou, lava e põe na água fervendo. Exatamente. A quinta dica é cozinhar bem os alimentos. E a sexta, também, lavar e desinfetar os alimentos crus, que o rotavírus adora ficar nesse tipo de ambiente. Então, você que está vendo o programa, lava bem as mãos com água e sabão. Agora é uma estação que a nossa imunidade está muito baixa e o rotavírus está presente. Agora, doutor, estou vendo aqui uma boca e um corpo feminino. Exato. Qual é a nossa segunda doença oportunista? A nossa segunda doença oportunista é o herpes vírus. A gente sabe que o vírus da herpes, todos nós aqui agora, nesse momento, todos nós temos esse vírus no nosso corpo. Desde criança, a gente é submetido a esse ataque deles. Mas, de repente, quando abaixa a sua imunidade, ele vem, ele entra e pode dar alguns problemas. Eu vou chamar uma arte agora que vai mostrar, olha só o que acontece. Você tem o herpes, abaixa a tua imunidade, ele pode atacar uma célula nervosa lá dentro do cérebro, dá uma neurite, mas na maioria das vezes o herpes tipo 1 afeta os lábios, olha lá, forma vesícula, tem líquido lá dentro, esse líquido é contaminante, forma uma crosta, ela fica escura, depois ela desprende e ela vai cair. Então agora aqui eu vou mostrar para vocês, depois dessa animação, olha o que acontece, desculpa Renatinha, eu vou ficar aqui do seu lado. Por favor. Olha o que acontece com o herpes tipo 1, que é o herpes labial. Você tem aqui um pouquinho de herpes, abaixa a imunidade, ele começa a crescer na sua boca e tal. Mas quando a imunidade vai abaixando mais com o calor, com o clima frio, olha o que acontece, aumenta mais ainda essa lesão labial aqui. Esse herpes é frequente, é o herpes tipo 1. Mas também existe o herpes tipo 2, que é o herpes vaginal, que ele pode acometer a mulher, o homem, inclusive o herpes vaginal, ele pode entrar lá dentro do útero, é um perigo, é uma doença sexualmente transmissível. Use preservativo, principalmente nessa época que agora está todo mundo em O férias. preservativo deve ser usado sempre. Mas, Sempre. falando em herpes, é uma coisa muito séria. Porque o herpes vaginal, o herpes que é dado pela doença sexualmente transmissível, é muito frequente. Existem vacinas, doutor? Existe a vacina para o terceiro tipo de herpes que eu vou falar, que é o chamado herpes zoster. O herpes zoster é para aquelas pessoas que tiveram varicela, catapora. Tá. E essas pessoas que tiveram catapora, mais tarde na idade adulta, podem desenvolver o herpes zoster, que são aqueles herpes que dão nas costas, que dá aqui na região do abdômen, aquelas bolhas que dói, arde, queima, e esse é o herpes zoster. Para esse tipo de herpes, existe a vacina, que foi aprovada agora no Brasil, que é dada após os 50 anos de idade. E é só particular, ela não tem na rede do SUS ainda. Então, depois dos 50 anos de idade, o homem e a mulher podem tomar a vacina do herpes zoster. Não vai prevenir contra o herpes labial e nem o genital. Agora, doutor, quais são as formas de contágio do herpes? A gente viu aqui que um pode ser sexualmente transmissível, Isso. mas num cômputo geral, como é que a gente pega o herpes? Então, eu vou chamar agora uma animação, uma arte. Vamos lá. Primeira coisa, você que tem herpes, cuidado quando você está na crise, porque o beijo, ele pode passar para outra pessoa o vírus da herpes. A segunda coisa, toalha. Compartilhar a toalha. Compartilhar, por exemplo, guardanapo. É perigoso. Copos e talheres. Se você está numa fase aguda de herpes, separa os seus copos e talheres, lava bem, desinfeta. Contato íntimo. Acabamos de falar em relações sexuais. Tomem cuidado com isso, isso é perigoso. E, finalmente, o banheiro. Vocês que dividem o banheiro, tomem cuidado na fase aguda para não transmitir. Então, esses são os principais pontos de transmissão da doença. Agora, é importante a gente saber como que a gente pode, por exemplo, o que pode dar o herpes, o que pode acontecer, quais são os gatilhos, né? A principal coisa está aqui, ó, sol. Mudanças de temperatura. Pessoas que ficam no sol, tomando muito sol, etc. Esse sol parece mentira, mas ele abaixa a nossa resistência, ele abaixa a imunidade. E a gente fica lá tomando sol de manhãzinha, achando que está arrasando para a saúde. Então, outra coisa, dormir pouco. Você está preocupado, dorme pouco, está estressado. Ó, dormir pouco também abaixa a tua resistência.
o estresse da vida moderna, né? As pessoas estressadas também têm uma queda da resistência e têm mais herpes. Tristeza, depressão, ansiedade, aquela coisa que vem lá dentro daquela angústia, né? Tá com a porta aberta para o herpes. E, finalmente, a má alimentação. Quando você tem aquela vida corrida, não toma muito líquido, passa o almoço, você não come, não janta direito, abaixa a resistência. Quer fazer dieta, né? Vou fechar a boca, aí, herpes. Então, toma cuidado. Faça tudo direitinho. Agora, doutor Sprouse, quais são os tratamentos para o herpes? Tratamento é assim, o que está em vermelho e o que tem em verde. Você está vendo que tem aqui a bandeja vermelha e uma verde, né? A em vermelho é o que você tem que evitar, principalmente frutas cítricas. A fruta cítrica, ela abre a porta para herpes. É outra coisa interessante, quem faz academia, quem malha muito, toma suplemento, cuidado com a L-arginina. A L-arginina também abre a porta para o herpes. Agora, o tratamento, atualmente a gente tem pomadas e cremes, medicamentos, injeções, que são antivirais, bem específicos para o herpes. E se você está numa fase aguda de herpes, lembra, uma compressinha gelada em cima da lesão, tira a dor, desinflama e te ajuda muito. A gente está aqui no estúdio hoje falando sobre as doenças oportunistas que acontecem agora na época de verão ou do frio extremo. Tem mais uma que está na nossa lista que eu sei que já tirou o sono de muita mãe e de muito pai em casa, que é a estomatite. E o doutor continua tirando todas as nossas dúvidas logo depois do intervalo. Não sai daí, tem muita coisa para aprender. O doutor está explicando para a gente sobre as doenças oportunistas. Ele já falou sobre o herpes e também sobre o rotavírus. Agora é hora de falar sobre estomatite. Doutor, o que é estomatite? Que todo mundo liga o nome ao estômago e não tem nada a ver, né? Nada a ver. Então, estomatite vem do latim, que é estômago, que é boca. Então, são as inflamações e infecções da boca. Vou dar um exemplo. A pessoa que faz radioquimioterapia, queima o céu da boca. Pessoas que fumam muito, bebem muito álcool. Vírus, bactéria, fungo, e aqui do meu lado está um representante da família até do herpes, que eu acabei de falar agora do herpes, e o herpes tipo 1 pode dar uma estomatite. Eu achei até que dava mais em crianças, porque eu vejo muita criança falar, né, que tem a estomatite. E dá mesmo, muito em criança. Tanto é que aqui do meu lado eu tenho uma boca, e olha só o que acontece. As crianças, principalmente na fase do desenvolvimento delas, elas podem ter uma afta aqui, chamada lesão estomatite aftosa, ou pode ter uma na língua, ou pode ter uma aqui, olha. Isso aqui dói demais, né? Tanto que agora, quais são os principais sintomas clínicos? Ana, atrás de você, você me ajuda? Por favor. Então, olha só. Temos isso febre. pode dar febre. A estomatite pode dar irritabilidade. Eu vou pôr aqui no meio, porque a criança com estomatite, ela fica, coitada da criança, muito irritada. Ela para de comer, falta de apetite, emagrece e dor. Agora, como que ela pega estomatite, doutor? Bom, qual é o modo de contato, né? Então agora, eu vou chamar uma arte para vocês darem uma olhadinha. Em primeiro lugar, as crianças são as mais afetadas realmente, porque elas estão mostrando ainda a imunidade delas. Segunda coisa, baixa imunidade, calor, frio, estresse, alimentação errada e, finalmente, algumas doenças, como, por exemplo, o diabetes, a artrite, doença de Crohn, HIV. Então, essas são doenças que abrem a porta para você ter estomatite. E é uma coisa importante que a gente tem que saber agora, é o que a gente faz. Primeira coisa, evita dar para a criança, ou você que está com estomatite, coisas ácidas, frutas ácidas, né? Limão, laranja, maracujá, kiwi. Outra coisa, sopas muito quentes, chás, cafés, café com coisa muito quente, evita, porque vai queimar a tua boca. E vai machucar ainda mais. Vai machucar ainda mais, vai ferir. E é difícil cicatrizar depois. O meu afilhado, ele teve, e aí a mãe dele só dava sorvete pra ele, e coisas mais geladinhas assim. Sorvete. E muito suco líquido. Papinha, água de coco, isotônico, é muito bom. Agora tem o tratamento. Primeira coisa, manter sua boca higienizada. Fazer gargarejo, limpar, escovar bem os dentes, limpar entre os dentes. Usar um analgésico, muitas vezes analgésico tira a dor e você pode se alimentar.
cortisona e usar até antivirais e antifúngicos. Então, isso é importante. Esses são os tratamentos. Sempre com a auxiliação do seu médico, né? Claro, sempre ter o seu médico de família para pedir socorro. Muito bem, doutor Antônio Sprosser, muito bom te ter de Boa volta. semana pra Uma vocês. Ótima semana. Ó, mas na semana que vem tem mais. Tem mais. É um prazer estar com vocês aqui. A viu, gente Cici? espera para mais uma consulta.